você chuta e soca, eu agarro. Se você agarra, eu chuto e soco. Essa frase que define o MMA pode parecer óbvia nos dias de hoje, mas não era nas primeiras edições do UFC, quando cada lutador representava uma arte marcial específica. Após o domínio de Royce Gracie nas 4 primeiras edições do UFC, seu empate com Ken Shamrock numa super luta de 36 minutos no UFC 5 deixava claro que, sem o fator surpresa, a técnica pura do jiu-jitsu já começava a ser neutralizada pela diferença de peso. But this one will end in a draw. And that is the end of the super fight. Foi quando no UFC 7, um brasileiro apareceu mesclando diversos estilos de luta, definindo sua tática de acordo com o ponto fraco de cada oponente. Estamos de volta com mais uma edição do Além do Octógono, hoje trazendo a história daqueles que, para muitos, é o pai do MMA moderno, Marco Ruas. Marco Antônio de Lima Ruas nasceu no bairro do Flamengo em 1961. O interesse pelas artes marciais surge a partir dos filmes de Bruce Lee, mas seu primeiro contato ocorre por volta dos 13 anos, quando seu primo Vinícius Ruas, faixa preta de judô, o convidou a treinar. Detalhe curioso, Vinícius aprendeu judô em Manaus, ensinado pelo japonês Satake, discípulo da Kodokan, que chegou ao Brasil em 1914, junto com Mitsuyo Maeda, o Conde Koma. Os primeiros treinos de judô despertaram em Marco a vontade de conhecer outras artes marciais. Do judô, passou a treinar capoeira, taekwondo, luta livre, jiu-jitsu, karatê e muay thai. E foi graças ao Muay Thai que Ruas passou a ser respeitado por toda a comunidade das artes marciais no Rio de Janeiro. Foi quando decidiu aceitar um convite de seu mestre Flávio Molina para representar a modalidade na Noite das Artes Marciais, um confronto de 3 lutas de vale tudo contra o jiu-jitsu realizado no Maracanãzinho em 1984. Eu dava aula de boxe numa academia no Flamengo e fui convidado pelo Flávio Molina, que tinha invadido a academia. Eu não estava nem muito por dentro dessa história toda, que tinha invadido a academia com a briga com o cunhado dele, e me convidou para participar dessa luta, desse evento que ia ter. Eu falei, pô, aceito. E ele tinha convidado vários alunos dele, na época ninguém aceitou. E me convidou o Eugênio, eu falei, pô, eu quero, mas vendo na minha visão um campeonato, uma luta. Inicialmente, Marco enfrentaria Fred Bomba, enquanto Molina lutaria com Marcelo Bering, o melhor aluno de Rickson Gracie, e Eugênio lutaria com Renan Pitangui. Um dia da luta, cortaram o Robson, o Fred não vai lutar mais, que ele saiu uma noite com a namorada, então já não pode estar cortado, vai lutar o Pinduca. Ruas não conhecia o temido aluno de Carson Gracie, mas percebeu, pelo desânimo dos seus treinadores Bruno Sila e João Ricardo, que seu desafio seria indigesto. Mas em nenhum momento cogitou desistir, afinal, quanto maior o risco, maior a recompensa. Dito e feito, Ruas e Pinduca acabaram fazendo a melhor luta da noite. Mesclando seus conhecimentos de judô, muay thai e luta livre, Marco frustrou várias tentativas de queda do aluno de Carson e, quando foi levado ao solo, soube se defender das finalizações, mostrando na prática, pela primeira vez, a importância de se treinar mais de um estilo marcial. Com o nocaute de Eugênio Tadeu sobre Pitangui, o empate de Ruas com Pinduca e a derrota de Molina para Bering, o time do Muay Thai sai fortalecido com um heróico empate contra o temido Jiu-Jitsu. E a excelente atuação de Ruas contra o melhor aluno de Carson acaba precipitando uma rivalidade natural com Rickson, número 1 da família naquela época. Incomodado com a crescente fama de Marco e já planejando se mudar para os Estados Unidos, Rickson decide ir ao quartel-general da luta livre no Clube de Regatas Boqueirão do Passeio para desafiar Ruas. Eu vim aqui hoje porque falaram que você ia vir aqui para me desafiar. Ele falou, não falei nada disso, você já provou que você é um bom lutador, você lutou lá no coisa. Quero saber quem é o pessoal da luta livre. Foi as palavras que ele usou, cara. Foi as palavras que ele usou, quero ver ele desmentir na minha cara. Interessado em ver aquele confronto dos sonhos se materializar, um respeitado empresário procura Ruas querendo patrocinar sua luta com Rickson.
E você aceita? Eu falei, na hora aceito, porque eu já estava com 2 filhas, pô. Não por raiva de jiu-jitsu, nada disso. Por raiva de Grace, não tinha nada. Não, eu queria fazer dinheiro. E foi isso que aconteceu. Acho que daí começou esse problema com o Rickson, tá vendo? Porque eu aceitei a luta, os caras achavam aquilo e botaram como inimigo, né? Eu queria fazer uma luta profissional. A luta com Ruas acaba não saindo do papel e logo na sequência, Rickson se muda para os Estados Unidos e acaba se consagrando no Japan Open. Enquanto Marco segue no Brasil buscando uma oportunidade para mostrar seu valor, tentando se distanciar das confusões entre jiu-jitsu e luta livre. Até que em 1991, após um desafio feito por Walid Ismail a todas as modalidades no jornal O Dia, Marco é convocado pelos parceiros de treino da luta livre no episódio que ficou conhecido como Invasão da Copa Nastra, quando os principais ícones da luta livre chegaram de surpresa num campeonato de jiu-jitsu para anunciar que aceitavam o desafio feito pelo aluno de Carson Gracie. Falaram que ia rolar dinheiro, que na hora eles quiseram crescer meu olho, vai rolar um dinheiro, o Rede Clube vai ganhar uma grana. Falaram em milhões, porra. E não rolaram nada, não ganharam nada, né? Eu ganhei muito mais em Manaus. Após a vitória contra Francisco Borges em Manaus, Marco viu os 3 parceiros de treino da luta livre perderem para o jiu-jitsu no Vale Tudo do Grajaú em 91 e voltou a ter dificuldades para encontrar lutas. Com 2 filhas já nascidas, Ruas chegou a pensar em desistir da carreira de atleta só para se dedicar a dar aulas. Quando eu falei pra minha mulher, vou parar, vou sair da aula mesmo. Quando apareceu um rapaz, Ruas, pô, tem o Marco Jara tá querendo o teu telefone, que tem um empresário lá que vai arrumar você a lutar no UFC. Dei o telefone na hora pro cara e minha mulher, pô, tu falou que ia parar, não, uma última chance, que eu já tinha tentado de tudo. E realmente o Frederico me ligou, quer dizer, mas foi por aí. Então eu agradeço muito ao Frederico Lapena. Graças a ele eu consegui uma luta internacional. Sou grato. Quando recebe a confirmação de que Marco Ruas seria o representante brasileiro no UFC 7, Lapenda, que havia levado Carson e Vitor Belfort para abrir uma academia em Los Angeles, sugere que Ruas represente o Gracie. Carson aprova a ideia, mas seus alunos não. For the martial artist, this is the top of the mountain, the octagon. Decidido a defender seu próprio estilo, Ruas chega aos Estados Unidos com seu principal aluno, Pedro Rizzo, e o mestre de luta olímpica, Roberto Leitão. Tudo corria às mil maravilhas, até que numa sessão de fotos para a imprensa, Marco corta o dedo numa vidraça. 3 horas da manhã, minha mão começou a latejar, inchar, e eu acordei com aquilo já me incomodando, doendo. Fui no quarto do Frederico, bati na porta dele, pô, Frederico, minha mão não fecha, estava enorme. E fomos direto para o hospital, eu, Pedro, Frederico. Fomos para o hospital de madrugada. E chegamos no hospital, o médico já foi me dando antibiótico na veia. E eu pedindo que estava doendo, pedindo para me dar uma injeção de xilocaína. Ele falou, não posso, isso não posso. E o médico disse para o Frederico que eu não podia lutar, que era risco de perder a mão. Mas eu não podia deixar aquela oportunidade passar. Ruas decide não acatar o conselho dos médicos e, mesmo sem poder fechar a mão direita, resolve lutar. Not well versed at all on the ground, and that's immediately what Marcos Ruas goes for, and he's in a chokehold here. Oh, what a drop by Ruas! Na primeira luta contra o campeão de kickboxing Larry Currington, Ruas finalizou com uma chave de calcanhar. That's it. Look out, Curry's got a tapping. Na semifinal contra o judoca Renko Pardo, raspou e obrigou o holandês a desistir antes do primeiro soco na montada. E na final contra Paul Varelans, usou seus low kicks para desmoronar o gigante. Depois de anos de batalha para mostrar seu valor no Brasil, Marco Ruas se consagrava no maior evento do mundo
dedicando sua vitória ao maior ídolo brasileiro, Ayrton Senna, que havia acabado de morrer num acidente no ano anterior. A vitória de Ruas é um marco para o esporte. A partir daquele UFC 7, ficava claro que o objetivo não era mais descobrir a melhor luta, mas sim o atleta mais preparado, capaz de trazer os piores desafios para o estilo do adversário. O resultado prático disso é que o antigo inimigo número 1 do jiu-jitsu passa a ter seu estilo reconhecido e defendido por grandes nomes do Muay Thai e da luta livre. Anos mais tarde, Marco inicia uma parceria histórica com André Pederneiras, que levou muitos ícones do próprio jiu-jitsu, quem diria, a procurarem treinos com Ruas. 3 meses depois da consagração na estreia, Ruas é convidado a voltar ao octógono participando do torneio Ultimate, só com ex-campeões e finalistas. O brasileiro começou finalizando Kit Hackney na primeira luta, mas acabou perdendo na decisão para o russo Oleg Tatarov na semifinal. Em agosto de 96, Ruas faria sua estreia no Japão, conquistando o cinturão do WVC contra o campeão do UFC 3, Steve Dino. Nesse momento, Marco se muda para a Califórnia com a esposa Luciana e as 3 filhas, Carolina, Isabela e a caçula Juliana. E lá passa a treinar com Bas Rutten e Mark Kerr. Ainda inconformado pela primeira derrota para o russo Oleg Tatarov, Ruas pede a Lapenda que leve o russo para enfrentá-lo na luta principal da segunda edição do seu evento, WVC. O russo aceita a revanche, mas impõe uma condição. O Tatarov aceitou a revanche, mas estipulou que no contrato eu não podia chutar. Se eu chutasse, eu ia tirar $1.000 da minha bolsa. Quer dizer, antes ele queria de mão aberta, eu não aceitei. De mão aberta não, sem mão fechada. Aí ele, tudo bem, mão fechada, mas não pode valer chute. Se chutar, vai ser tirado $1.000 da tua bolsa. Só que ele chutou primeiro, eu comecei a chutar. Apoiado por sua torcida, Ruas domina os 30 minutos de combate, mas por conta das regras exigidas pelo russo, a luta termina empatada. Hugging, respecting each other. Na mesma noite, seu discípulo Pedro Rizzo se consagrava vencendo 3 lutas bem ao estilo Ruas Vale Tudo, vencendo o torneio absoluto do WVC 2. 4 meses mais tarde, Marco voltaria ao WVC 4, mais uma vez realizado no Hotel Maxud Plaza em São Paulo, para finalizar o kickboxer Pat Smith, finalista do UFC 2. Na estreia, no Pride 2, Marco enfrenta o kickboxer nocauteador do K1, Gary Goldrich. E mais uma vez põe em prática a máxima do Ruas Vale Tudo, finalizando o canadense com uma chave de calcanhar. Em março de 98, Ruas volta ao Pride 4 num card que tinha seu rival histórico, Rickson Gracie, na luta principal. Favorito absoluto contra o japonês Otsuka, Marco dominou as ações no primeiro round, mas sinalizou aos corners no intervalo um cansaço incomum. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, decidiu voltar para o segundo e pagou o preço. A melhor escolha foi não voltar para o terceiro. Ao retornar aos Estados Unidos, Ruas faz uma bateria de exames e descobre que está com hepatite C. Minhas enzimas estavam altíssimas. O médico falou, olha, o perigo era que teus rins parassem, teu fígado já estava com a enzima muito alta, você pode até morrer. Are you ready? Let's get it on! Here we go! Heavyweight anticipation tonight. This is how he came out against Duarte. Oh, Tank goes down! Mas aquela derrota do Ruas Vale Tudo seria apagada na semana subsequente, na estreia de Pedro Rizzo no UFC Brasil. Com apoio de 9.000 torcedores que lotaram o ginásio da Portuguesa em São Paulo, Rizzo nocauteia Tank Abbott e homenageia o mestre. Para poder voltar ao octógono, Ruas enfrenta a pior luta de sua vida.
Era uma injeção fortíssima e comprimido de rebaverina. O comprimido de rebaverina é uma injeção por semana. Tanto que o médico falou, olha, quando tomar a injeção, toma domingo, que tu não vai conseguir sair nem da cama. É muito forte. É tipo uma quimioterapia na época. Mas eu fiz 1 ano disso. Caiu o cabelo, foi aqui a pele, foi muito efeito colateral. Com a doença em segredo absoluto, Marco recebe um convite para voltar ao UFC fazendo uma super luta com o ex-campeão dos pesados, Maurice Smith, no UFC 21, e resolve aceitar, 3 meses antes de completar o tratamento. Assim como no Pride 4, Ruas começa melhor, derruba Smith facilmente, domina as ações no primeiro round, inclusive quase chegando à finalização com uma chave de calcanhar, mas fora de sua melhor forma, o brasileiro sente novamente aquele cansaço incomum e decide não voltar para o segundo round. Uma experiência que leva Marco a ter certeza que não teria como voltar sem estar completamente curado daquela hepatite. Tendo seu principal discípulo em ascensão e próximo do cinturão dos pesados do UFC, Marco passa a focar nos seus treinos. Após uma sequência de 6 vitórias em 7 lutas, Pedro Rizzo luta pelo cinturão contra Randy Couture, este que até hoje é considerado um dos resultados mais polêmicos da história do UFC. There's a shot. He goes down. 5 seconds left. 4, 3. Rizzo finishing with the flurry. Oh my God! It's all over. All 3 judges scored a unanimous win for the winner, and still UFC Heavyweight Champion of the World, the Natural, Randy Couture. Depois de mais de 1 ano de tratamento, Ruas consegue curar a hepatite C e aos 40 anos faz sua luta de aposentadoria, finalizando Jason Lambert em 56 segundos no Ultimate Pancration. 6 anos mais tarde, aos 47 anos, Marco ainda voltaria para uma luta especial contra Maurice Smith, na qual foi derrotado no 4º round. O criador do Ruas Vale Tudo sai de cena, mas deixa seu legado por intermédio de vários discípulos que continuam defendendo seu nome nos principais eventos do mundo. Uma das coisas que eu mais me orgulho foi ter montado esse time, Ruas Vale Tudo. Mais até que minha própria carreira, que eu pude provar que o meu sistema de luta era eficiente. Que eu sempre falei há anos e anos que era importante o lutador ser completo, treinar outras modalidades. E eu estava correto, eu estava certo ali. Uma das coisas que eu mais me orgulho foi do Ruas Vale Tudo, esse legado que eu estou deixando. Entre os grandes representantes diretos do Ruas Vale Tudo estão Renato Babalu, Gustavo Shimu, Antoine Jaúde, Cacareco, Alexandre Barros e o próprio José Aldo. Muita gente não lembra, mas Aldo aprendeu a chutar com seu ídolo Pedro Rizzo. A bem da verdade, não só Aldo, como todos os maiores lutadores da história do MMA, como Anderson Silva, George St. Pierre e John Jones, são exemplos clássicos do que Marco Ruas já preconizava desde 84, 11 anos antes do primeiro UFC. E não é por acaso que hoje os fãs brasileiros reconhecem sua importância histórica e aguardam ansiosamente sua justa indicação ao Hall da Fama do UFC. E para você que ficou saudoso querendo rever as lutas do Ruas no UFC e Pride, bem como os principais capítulos da rivalidade entre Jiu-Jitsu, Muay Thai e Luta Livre, tá tudo lá na biblioteca do UFC Fight Pass. E se você ainda não assinou, assine o UFC Fight Pass para acompanhar todas as edições do UFC ao vivo e ter acesso a estas e muitas outras histórias da origem do nosso esporte, beleza? Saudações marciais e até o próximo Além do Octógono.